que eu vou conversar com vocês, talvez seja mais algo relacionado àquilo que eu pude vivenciar no que se refere à questão da institucionalização. E institucionalização no sentido genérico, né? Que engloba não só questões do cárcere de adultos, como do cárcere de adolescentes, né? Que, na verdade, a Fundação Casa, apesar de não ter esse nome, mas não deixa de ser um cárcere, né? Mas um cárcere específico para o mundo adolescente. Muito bem. Quando se fala em efeitos da institucionalização, eu acredito que o mais importante dentro desse quadro é nós lembrarmos que a institucionalização, ela retira uma particularidade da pessoa, ou seja, a sua individualidade, aquilo que marca ela, a sua própria autonomia. Uma pessoa que é institucionalizada, por óbvio, ela passa por processos que arregimentam pessoas e que determinam como que essa pessoa vai ter que agir dentro de regras pré-determinadas, seja por meio de comportamento de cabeça baixa, a forma de andar pelo corredor, à direita ou à esquerda, seja uniformizado, tudo isso tem a ver com a institucionalização. Então, quando você fala que alguém foi institucionalizado, pode lembrar que vai ter toda essa característica. E aqui no estado de São Paulo, o uniforme é amarelo, né? É aquele amarelo fralda, para chamar a atenção mesmo. A pessoa que estiver passando, está lá, a pessoa estigmatizada. Então, você vai lembrar, ele está institucionalizado. Essa questão da institucionalização, ela passa historicamente por vários momentos e com objetivos muito específicos, não? Nós tivemos um primeiro momento da defesa da prisão, particularmente uma defesa da modernidade, que é no sentido de adaptar os preguiçosos e os apaixonados, e geralmente aqueles que são excluídos, né, para o mundo do trabalho. Porque a ética do trabalho, por muito tempo, e ainda hoje é, mas com algumas características distintas, ela é que marca a situação do mundo capitalista. A pessoa, ela terá ou não sucesso no capitalismo, particularmente dele que nós estamos falando, se for um bom trabalhador, não? Então, a ética do trabalho, ela persegue a modernidade, no primeiro momento. Nós não estamos na modernidade, nós estamos na pós-modernidade. Mas a modernidade, ela foi caracterizada pela ética do trabalho. Então, qual que é o objetivo das prisões, de um modo geral, né? Principalmente aquela chamada Casa de Correção de Amsterdã, que foi criada no século XVII. O objetivo era exatamente fazer com que determinadas pessoas se adaptassem ao trabalho, àquele mundo capitalista que estava crescendo, àquela revolução industrial. Então, esse foi o objetivo primeiro. Depois, com a pós-modernidade, que é o momento que nós estamos vivendo hoje, essa situação de trabalho, ela já é um pouco vista de forma diferente. Por quê? Porque hoje o que se pensa é numa flexibilização de regras do trabalho, justamente para atender os clamores aí dos investidores e do mundo capitalista, dos grandes. Então, por óbvio, se isso é uma verdade apontada por vários sociólogos, então nós temos que considerar que hoje o objetivo é que as pessoas não fiquem, não permaneçam no trabalho por muito tempo, porque há uma flexibilização. E isso vai gerar efeitos também no mundo prisional, porque se o objetivo anteriormente era a ética do trabalho, agora não é mais a ética do trabalho, agora é a própria exclusão da pessoa, exclusão daqueles que não tiveram sucesso no mundo do capital. Então, eu acho que essa é uma primeira visão que nós precisamos ter a respeito da institucionalização dos seus objetivos. Sem dúvida alguma, a Andréia, a Raide traçaram aí os paralelos relacionados às questões econômicas, aos interesses econômicos, de maneira brilhante, e é isso mesmo, os objetivos são esses. Se vocês forem observar as prisões brasileiras,
e não é só no estado de São Paulo, não, as brasileiras, e nos Estados Unidos também não muda muito não, mas vamos falar das brasileiras. Nós temos que pelo menos 70% a 80% das pessoas que estão presas teriam praticado delitos contra a vida. Não, delitos contra o patrimônio. O que demonstra que, de fato, a prisão foi criada com objetivos ligados a patrimônio, num primeiro momento. Depois, por óbvio, que outros aspectos vieram. É tão verdade isso, gente, que recentemente, a gente não precisa falar de nomes nem nada, mas nós sabemos que o crime contra a vida, o homicídio, ele não era considerado hediondo antes daquele caso que todos acompanharam, da morte da filha da novelista, que vocês conhecem. Antes daquela situação não era considerado crime hediondo, só passou a ser considerado crime hediondo depois daquela situação. Estranho, não? Não que eu defenda a ideia dos chamados crimes hediondos, mas apenas para apontar para vocês que a preocupação capitalista era em relação ao patrimônio, não em relação à vida. Por óbvio, né, que tem que se respeitar lá a posição da mãe que sofreu, né, tanto com a morte da filha. No entanto, aqui é apenas para que vocês tenham noção do porquê que esta institucionalização, ou seja, colocar alguém na prisão, tem principalmente a ideia de defender aqueles que tiveram sucesso no mundo capitalista. Quem não teve sucesso, então não tem condições, vai para o calabouço, não é isso? Mais ou menos essa é a ideia. Agora, nós precisamos pensar num outro problema que é sério. A questão que envolve segurança e liberdade. Nós todos temos noção que tanto a segurança quanto a liberdade são considerados valores jurídicos e valores da vida. Agora, a pergunta é: aprisionando pessoas, institucionalizando pessoas, você garante maior segurança? Essa é a pergunta-chave. Se você responder que sim, você vai defender, então, a continuidade do aumento de prisões e tudo mais. Se você dizer, não resolve o problema da segurança, que é essa sensação de medo, de ansiedade que as pessoas têm, nós precisamos verificar, resolve-se com a prisão de pessoas que eventualmente teriam se desviado daquelas regras ditadas pela sociedade capitalista, por exemplo? Então, nós precisamos refletir sobre isso. Não se nega que segurança e liberdade sempre andam juntas. São dois valores que andam juntos, né? Não tem como negar. Às vezes, o pêndulo da história está mais para a segurança, às vezes está mais para a liberdade. A nossa idealização é que nós pudéssemos equilibrar segurança e liberdade, de modo que nenhuma delas tivessem um prejuízo muito grande. Como eu disse para vocês, falando da modernidade e da pós-modernidade, e fazendo o mesmo paralelo, eu diria para vocês que na parte da modernidade, nós temos a seguinte ideia: abre-se mão de uma parte da liberdade para que, em nome da coletividade, se tenha segurança. Essa é a visão da modernidade. Na pós-modernidade, que é o momento que nós estamos vivendo o que os teóricos chamam de fim da pós-modernidade, ou fim da modernidade, ou simplesmente pós-modernidade. Aí mudou o enfoque. Agora, as discussões que estão sendo levantadas no mundo científico, inclusive hoje aqui, é uma noção disso, porque nós estamos debatendo num tribunal popular esse problema. Então, significa dizer, muito embora a mídia alardeie de maneira às vezes falsa, ou quase sempre falsa, a respeito da existência de uma insegurança geral, com o objetivo de as pessoas apoiarem mais a prisão, apesar disso, movimentos da sociedade já estão criando um novo enfoque.
E o enfoque é exatamente, se lá na modernidade você tinha que a segurança era mais pungente que a liberdade, porque se abriu mão de uma parte da liberdade para você atingir a segurança da coletividade, hoje, na pós-modernidade, nós estamos num outro ambiente, nós estamos preocupados, porque existe muita discussão e defesa da suposta, entre aspas, segurança, em prejuízo de direitos fundamentais. Então, a ideia hoje é contrária. Nós estamos buscando o reverso agora. Estamos tentando saber a nossa liberdade, a nossa autonomia, em função desse estado penal aí existente, desse estado penitenciário, desse estado policial, nós estamos agora mudando o enfoque. Quando eu falo nós, são os setores, representam os setores mais avançados da comunidade científica e intelectual. É exatamente essa visão. Aquela visão hobbesiana da segurança está sendo deixada para trás para essa parcela intelectual, e isso que está sendo passado para as pessoas, e nós temos que quebrar o paradigma da ilusão de segurança, que não é segurança. Acreditar que aprisionar pessoas, institucionalizar pessoas, dá segurança, é um ledo engano. No entanto, hoje, o raciocínio é o contrário. Como dizem os alemães, não é? E aqui nós estamos num tribunal popular, mas tem também estudantes de direito, de sociologia, de psicologia, de assistência social. Lá na Alemanha tem a Freiheit e tem a Sicherheit. A primeira, a liberdade, a segunda, a segurança. Lá atrás, a liberdade foi tolhida. Agora nós estamos pensando em reduzir essa tal segurança para atingir a liberdade. Liberdade que nós, obviamente, nunca teremos por total, mas é alguma coisa importante. Mas voltando à ideia da institucionalização, dos seus efeitos, nós temos aqui no estado de São Paulo vários presídios e vocês acompanham isso muito bem. A lei de execução penal, mais especificamente no artigo 90, diz que uma penitenciária não pode ser construída à distância que restrinja a visitação. Está lá, está no artigo de lei. Existem algumas exceções, agora que criaram algumas situações aí para chamadas penitenciárias federais, principalmente nesses casos que envolvem regime disciplinar diferenciado. São essas situações que eu particularmente acho que é inconstitucional. No entanto, mas vamos ficar com aquela situação que não se trata de regime disciplinar diferenciado. Vamos ficar com os chamados presídios comuns, de segurança máxima, tudo bem, mas comuns, não se trata de regime disciplinar diferenciado. E para aqueles que não sabem, regime disciplinar diferenciado aqui no estado de São Paulo, nós temos na Casa de Custódia de Taubaté e no anexo, e nós temos também em Presidente Bernardes, só para dar exemplo para vocês. Muito bem. A legislação é clara nesse sentido. A pergunta é, por que alguém da Baixada Santista, da capital, do Vale do Paraíba, estaria presa ou preso lá no oeste paulista, a 750, 800 quilômetros de suas famílias? A lei não diz que a penitenciária não pode ser construída à distância que restringe a visitação? Ora, se nós temos pesquisas efetivas de que a maioria das pessoas presas são pobres ou miseráveis, mais de 90% das pessoas presas, eu acho que eu estou sendo bonzinho, talvez 98%, são pessoas pobres e miseráveis, e são mesmo. Essa pesquisa nós fizemos e chegamos a essa conclusão. A pergunta é, como é que você manda essas pessoas presas lá para não sei onde, e as famílias ficam como? O que a Andréa falou é verdade. Como é que essas famílias vão custear a visita dos seus entes para aqueles que acreditam na chamada reintegração social por meio da prisionização? Mas eu não acredito. Por meio da prisão, falam disso. Falam em reintegração social por meio da prisão. Não é esquisito?
Mas falam. Mas para aqueles que acreditam nisso, eu pergunto, como é que você coloca uma pessoa tão distante? O que eu chamo de êxodo penitenciário, chamei numa decisão minha, de êxodo penitenciário. Esse êxodo penitenciário traz consequências nefastas. Familiares de pessoas presas vão para esses locais, às vezes até residem próximo, justamente porque não têm condições de pagar. E esses ônibus que às vezes levam as pessoas até lá, às vezes não são eles que pagam não, porque eles não têm condições. E quando vão visitar uma vez por ano, quando dá. Quem que estaria financiando então aquelas famílias que não têm condições e que vão todo final de semana? Dá para suspeitar? O Estado não é. Quem seria, não? Há alguma dúvida aqui? Se o Estado não financia, as pessoas são pobres e miseráveis, quem que está financiando? Será que o Estado então está incentivando o crime organizado? O Estado então acaba sendo o maior incentivador do crime organizado. É por isso que o Estado tem que estar mesmo no banco dos réus, porque é ele o responsável. E aí eu pergunto para vocês, não existe uma instituição que se coloca como fiscal da lei? Essa instituição chama-se Ministério Público. Cadê o Ministério Público? Cadê a Procuradoria-Geral de Justiça? Eles não falam que a lei tem que ser cumprida? E por que quando envolve pobre, miserável, excluído, eles não fazem cumprir a lei? Por que razão? A mesma coisa a própria magistratura. Por que que os juízes silenciam a respeito desse problema? E lavam as mãos? Temem o quê? É lamentável a situação que ocorre no sistema prisional, e é lamentável, e mais lamentável, a omissão do Estado, e aqui eu coloco o Estado, todas as instituições, que andam muito bonito por aí, de terno e gravata, mas na hora de olhar para o lado específico dos problemas relacionados aos direitos da pessoa humana, não fazem nenhuma menção, não se preocupam se está existindo algum tipo de inconstitucionalidade. A Constituição não estaria sendo ferida por força disso? Mexa no salário desses profissionais. Sabe o que eles vão falar? Mas o meu salário é irredutível pela Constituição. Está na Constituição que o meu salário é irredutível. Mas por que não raciocina do mesmo jeito quando envolve direitos de pobres e excluídos? Para falar que também é inconstitucional, que fere a condição humana, tratar pessoas, por pior que elas tenham praticado um ato horrível, tratar essas pessoas como se fossem bichos. E tratam essas pessoas como se fossem bichos, e estou falando dos efeitos da prisionalização, e mesmo os efeitos da institucionalização, é a mesma coisa? Vocês sabem que existe no estado de São Paulo, e existe no Brasil inteiro, um local específico, onde as pessoas cumprem a chamada falta disciplinar. O que é essa falta disciplinar? Uma pessoa está presa, eventualmente pratica lá um ato de desrespeito a um funcionário. Tem que ser punida, segundo a visão que é estabelecida no sistema e na própria lei de execução penal. Ela vai ser punida e vai para um local chamado cela disciplinar, o que é conhecido no sistema como castigo, vai para o castigo. A lei de execução penal prevê a possibilidade de uma pessoa ficar até 30 dias no castigo, mas a prática tem demonstrado que não é até, é sempre 30, já vai sempre no máximo, não é até não, é sempre 30, fica 30 mesmo. A lei diz, é até, mas dificilmente você vai ver algum administrador aplicar 10 dias, ele vai aplicar os 30, eles falam assim, vai ficar 30 dias no pote, vai para o pote. O que acontece nesses filmes que passam por aí, põe no saco, não é essa a ideia? Lá é põe no pote.
É assim que funciona. E ficar no pote ou ficar no castigo por 30 dias significa que a pessoa fica lá sem sair durante 30 dias, num espaço diminuto. Eu pergunto para vocês, isso daí é ou não é tortura? O fato de a pessoa ter que cumprir uma falta disciplinar, ninguém discute no sistema prisional, a depender do tipo de conduta que ela praticou. O problema é outro. O problema é que enquanto ela cumpre a falta disciplinar, ela não é tratada. Se antes já não era no coletivo, agora na falta disciplinar ela é mais tratada mais do que bicho. Ficar 30 dias no local sem poder sair deste local, fere a lei de tortura. Vocês, em algum momento, viram, por exemplo, alguma instituição que se diz fiscal da lei evitar este tipo de problema? Mas acontece. Ah, mas eles não têm conhecimento? Não tem? Tem sim. Eles sabem que acontece isso. A pergunta é, por que não tomam providências? Então vejam vocês que a situação não é de brincadeira. Os efeitos de uma institucionalização, como foi muito bem colocado pelas pessoas que me precederam, eles atingem a família das pessoas que estão presas. Se já existe uma discriminação efetiva contra aquele que foi institucionalizado, os seus familiares também sofrem de igual modo uma discriminação. Para vocês terem uma ideia, numa determinada ocasião onde eu atuei jurisdicionalmente, existem, para aqueles que não sabem, as revistas, das pessoas que adentram nos estabelecimentos prisionais. E as revistas são feitas normalmente com a pessoa nua, que faz os chamados agachamentos numa sala. A pessoa nua agacha 3 vezes, depois passa por um detector, e assim é o que acontece. Essa é a forma como os visitantes são tratados. Mas me chamou mais atenção ainda, numa ocasião, e aí envolvendo delegacia, não propriamente sistema prisional, porque no sistema prisional essa prática foi abolida, até onde eu conheço, aqui no estado de São Paulo, não sei, no Brasil aí afora. Existe uma técnica de fazer revistas em mulheres, que eles chamavam, nos locais onde eu pude atuar aí, mas relacionada à delegacia, não no sistema prisional, chamada xoxoteira. O que é a xoxoteira? Esse é o apelido dado dentro dos estabelecimentos. E isso é para revista de mulher. Coloca-se um espelho na parte de baixo e a mulher, ela agacha. E aí a pessoa que está fazendo a revista não só pode observar alguma coisa que vem cá, como pode observar a própria vagina da mulher. As xoxoteiras. Quando eu comecei a atuar, quando eu percebi isso daí, proibi imediatamente. A revista em si já é complicada, a forma como é feita. Acaba se aceitando por questões da própria burocracia carcerária. Mas chegam a este ponto. Fere ou não fere a dignidade da pessoa? Esse é ou não é um efeito da institucionalização que reflete nos próprios familiares das pessoas que estão presas? Então nós temos que levar em consideração este aspecto. A institucionalização de adolescentes também não muda muito. A grande diferença é que hoje nós percebemos que muitos juízes também passam a ter uma visão diferente a respeito da institucionalização e aplicam a internação em situações excepcionais, mas também não é a regra. A regra é que se interna de maneira absurda. A pergunta é a seguinte:
Se a prisão, ela não serve mais, o que colocar no lugar? O que colocar no lugar da prisão? O indivíduo estava aqui na Praça da Sé, resolveu apontar a arma para uma vítima, determinou que a bolsa fosse entregue para ela, ele saiu correndo, a bolsa foi entregue, roubo. A classificação jurídica disso é roubo. A pergunta é: sociedade, tribunal popular, prende ou não prende essa pessoa? Essa é a pergunta. O indivíduo matou uma outra pessoa, por questões que não vêm ao caso. Matou. Uma briga eventual, ou simplesmente porque era um inimigo seu, ou por outras razões. Tribunal popular, prende ou não prende essa pessoa? Ou seja, nós vamos tirar a prisão, mas nós precisamos encontrar um mecanismo capaz de substituir a prisão por outras situações que terão efeitos muito melhores do que a prisão. Ou a prisão, ela seria importante somente nos primeiros momentos? Estabeleceríamos um pequeno prazo de prisão, apenas para quebrar o clamor social? E depois tomaríamos uma outra providência? Ou nunca a prisão poderia ser utilizada? Então nós precisamos ser realistas. Isso é o que acontece no dia a dia. A pergunta é outra também. As causas da prática de delitos, elas decorrem somente de questões individuais ou de problemas sociais? Nós sabemos que crimes ocorrem por várias razões. Crimes não ocorrem por razões monólogas ou simplesmente por uma razão. Não ocorrem. Crimes não ocorrem por uma única razão. Crimes são praticados por várias razões, gente. As razões sociais, podemos falar do Brasil, são, sem dúvida alguma, a maior causa da existência da criminalidade no Brasil. Razões sociais. Você vai falar para mim, não, mas tem gente que pratica crime e não tinha questão social nenhuma envolvida. É verdade, mas é uma minoria. No Brasil, vamos falar de Brasil, hein? No Brasil, a maioria das pessoas envolvidas com criminalidade, pegue o histórico dessa pessoa. Essa pessoa veio de uma desestrutura total da família, de uma falta de atendimento de todos os serviços por parte do Estado, e você vai confirmar isso, você não vai ter dúvida disso. Por exemplo, por que eu estou falando isso, e aí concluindo, fechando o nosso bate-papo aqui? Você pega, por exemplo, países que não têm os problemas sociais como a do Brasil, pega a Noruega, pega a Holanda, pega o país de Gales. São locais que têm criminalidade? Tem. Mas a criminalidade lá não decorre, na sua essência, por questões de política do Estado. O Estado tem política social sobrando. São outras razões. Mas no Brasil, a questão é social. A questão é social. Então eu preciso perguntar ao Tribunal Popular como agir. Acho, fechando mesmo agora de verdade, porque nós podemos prosseguir nos debates, que nós precisamos criar um mecanismo de revalorização das vítimas, principalmente nos chamados crimes patrimoniais, e nos outros também. Acho que dá para nós debatermos a supressão, ou pelo menos num primeiro momento, a redução da institucionalização. É possível nós fazermos isso, mesmo nos crimes violentos. Mas nós precisamos chamar as pessoas para conversar. Há vítimas de roubo
que gostariam até mesmo de conversar com aquele que eventualmente a roubou, mas o Estado não permite. A vítima já entra na sala de audiência e já vai fazer o reconhecimento, sem que o juiz, o promotor, o advogado, seja lá quem for, tenha perguntado para a vítima: vítima, você gostaria de conversar com a pessoa que praticou esse roubo? Algumas pessoas falarão: jamais. Mas aí você não pode ser o porta-voz de todas as pessoas. Você tem que perguntar: mas você aceita? Eu fiz essa experiência. De pelo menos 10 pessoas, 4 aceitaram. E vocês precisam ver, era roubo, hein? Eu não estou falando de furto. A vítima conversando com a pessoa, no olho, e ele também falando para ela dos seus problemas, das suas mágoas, e a família da pessoa presa ali conversando com a família da vítima, pedindo desculpas, pedindo perdão pelo ocorrido, e as pessoas se conciliando. Situações dessa natureza, por que não dá o poder para a vítima decidir? Por que tem que ser o Ministério Público nesse caso, em que a própria vítima se concilia com aquele que ofendeu? Por que dar a prisão a uma pessoa, sendo que a própria vítima, a pessoa que teve efetivamente ali o dano, ela está abrindo mão e gostaria que fosse tomada uma medida outra, de cuidado dessa família, de um tratamento para aquela pessoa que fez aquilo, de um curso. Mas o Estado penal, o Estado penitenciário, diz: não, o titular da ação penal é que deve mandar. A vítima não, a vítima não tem vez, o querer dela não é absolutamente nada aqui. Então, resumindo e fechando a ideia, eu diria para vocês: nós só vamos entrar num processo efetivo e verdadeiro de acabar com a institucionalização gratuita a partir do momento que nós mudarmos culturalmente o nosso comportamento. Não tem como, é questão cultural, ou nós mudamos ou nós não mudamos. Existem situações graves ocorrendo na comunidade? Existem, mas muitas delas nós podemos resolver, só que nós precisamos dar oportunidade para as pessoas falarem, e não para as pessoas se esconderem diante das amarras do Estado penal, do Estado penitenciário e do Estado policial. É só isso.